E né? Agora, legislação? claro, Pegava muito legislação, não? Como é que foi a pois legislação? é, a legislação, assim como a Hum, resolução de questões, era algo que eu deixava de lado, hum, né? Eu deixava muito de lado a questão da legislação e da resolução de questões. Mas à medida que eu fui introduzindo a resolução de questões, eu também introduzi a leitura de legislação, sempre correlata com relação à matéria que eu estava estudando naquele momento. Então, por exemplo, eu pegasse o manual, fizesse referência, estava estudando lei de improbidade, eu ia ler o manual, eu ia ler a lei de improbidade, né? hum. Então, a legislação também foi um grande calo na minha preparação de concurso, porque a gente sabe, é muito mais palatável ler um livro do que ler uma lei, É, com né? certeza. O livro, ele Você vai conta uma lendo, vai história, fluindo, né? exatamente, ele vai dar exemplos, né? Aqueles casos concretos que você vai ver na prática como se aplica aquela teoria. E a legislação não é assim. A legislação, como o próprio nome diz, é lei seca, né? É no seco mesmo. Então, e aí você tem que ter a capacidade de identificar na legislação também quais são os artigos-chave, né? Quais são os incisos-chave que vão ser cobrados. Lei de improbidade, artigo 9, 10 e 11, né? Então, assim, com o tempo você começa a perceber essa Eu, importância. eu posso dizer que, pelo que você me falou, que à medida que você foi percebendo isso, a lei e questões se tornou tipo um diferencial para a primeira fase, já que você tinha dificuldade. Com certeza. Foi a virada de chave para eu poder conseguir aquelas 5, 6 questões que estavam faltando no gabarito para poder ir para a segunda fase. E eu nunca fui para a segunda fase nas primeiras colocações. Aliás, eu nunca fui aprovado dentro das vagas. Eu até falo isso às vezes quando eu posto alguma coisa. Eu digo, olha, você tem que estudar até ser nomeado, não até passar. Porque eu já passei em vários concursos e não fui nomeado, né? Então você passa fora das vagas, aí você tem que ver o histórico daquele concurso, se ele nomeia fora das vagas, se tem muito cargo vago, se tem muita aposentadoria, enfim. Mas o fato é que eu nunca fui aprovado dentro das vagas, fui nomeado em vários concursos, né? Mas nunca passei nas cabeças, seja na primeira, seja na segunda, seja na prova oral, né? Aí quando eu fui para minha primeira, segunda fase, aí eu tive que mudar, né, a preparação para a segunda fase é totalmente diferente, né? Você tem que treinar a escrita, você tem que treinar o próprio vocabulário mesmo, tem algumas regrinhas, né? Você não pode, até pode, mas perde pontos se você separar a palavra, botar um hífen, você tem que consumir o máximo possível as linhas, né? A estrutura de uma peça, estudar as estruturas das peças. Então é uma preparação assim completamente diferente da segunda fase e que eu gostei bastante. Então quando eu cheguei na segunda fase, eu falei, pô, agora eu quero vir para cá sempre. Eu não quero mais ficar na primeira. A segunda fase é muito melhor. E quando eu fui para a terceira, aí foi que eu me apaixonei. Eu falei, não, a prova oral é o auge assim, do concurso. É, e não, e Eu, você tem uma característica assim que, tipo, você valorizou o estudo da doutrina. Eu acho que isso para as fases seguintes ajuda, né? com certeza. Dá Porque para mim um. foi o oposto, tipo, eu comecei a passar rápido nas primeiras fases porque eu valorizava muito lei e questões. Uhum. Então ganhava ponto fácil, porque tem muita maté muitas questões são baseadas em legislações e questões repetidas ou semelhantes. Então eu já olhava, já sabia o que era. Mas na segunda fase, apesar de ali me ajudar muito no sentido de que, tipo, eu conseguia citar facilmente a legislação, encontrar facilmente a legislação, mas você também precisa agora de uma base teórica um pouco maior para poder ir bem nessa segunda fase, na peça prática, na parte também da prova oral, né? Então, perguntaram para mim, né, na minha prova oral, um caso de jurisprudência e perguntava se uma criança, pai que coloca o filho no colo para dirigir, aí perguntava qual o posicionamento do STJ, crime de perigo concreto ou abstrato. Mas aí, como eu formei essa base, né? Não sabia, não fazia a mínima ideia dessa jurisprudência, né? Então eu respondi, primeiro eu conceituei crime, depois eu fui explicar o que era crime de perigo concreto, depois eu fui explicar o que era crime de perigo abstrato. Aí os examinadores, sim, doutor, mas esse caso aí específico é perigo concreto ou perigo? Então, segundo a jurisprudência, aí disse a resposta errada, né? Mas não reprovei porque
pelo menos eu demonstrei conhecimento conhecimento dos institutos, né? Sim. Eu acho que é uma coisa muito É, relevante, eu, né? Você conhecer bem os institutos, os conceitos.